Certo ou errado? Certo. Certo. Então, nós, como seguidores de Jesus, nós temos que dizer o que Jesus dizia. O que Jesus dizia? Tem que amar o próximo como a si mesmo, tem que ajudar os órfãos, as viúvas, os pobres. O que mais Jesus dizia? Dar comida para os pobres. O que mais Jesus dizia? Se você tiver duas cartas, o que você tem que fazer com a outra? Dá para outra pessoa. Se uma pessoa bater no seu rosto, dá para o outro lado. Se te mandar dar uma milha, anda mais uma. Jesus disse muitas coisas e nós devemos dizer também o que ele disse. Nós vamos ver agora sobre João Batista, o que ele dizia, e nós vamos parando aqui, ponto a ponto, para vocês entenderem. Nós vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisanias, tetrarca de Abilene, sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Então, aqui a Bíblia faz como se era uma contextualização histórica. Em que momento foi que João Batista começou a falar essas coisas? Então, nós vemos aqui que quando Pilatos era governador da Judéia e Herodes o tetrarca da Galileia, e aí fala que os sacerdotes que tinham os turnos ali, que era Anás e Caifás, eles são os mesmos lá quando acusam a Jesus. E aqui fala que a palavra de Deus veio a ele lá no deserto. Essa expressão, a palavra do Senhor veio ao profeta, ela é nova, a primeira vez que é cunhada na Bíblia? Não é a primeira vez. Lá no Velho Testamento, muitas outras vezes, usa-se a mesma expressão. A palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, e ele profetizou sobre isso e aquilo. A palavra do Senhor veio a Isaías. Então, era a forma de dizer que Deus falou com ele, ele ouviu a voz de Deus, e Deus apresentou algumas coisas para eles. Eu quero voltar com vocês no capítulo 1 aí de Lucas, verso 57, que é o nascimento de João Batista. Já havia as pessoas antes de João Batista nascer, sabia-se que ele tinha uma missão a cumprir. Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 57, fala assim: a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar o nome do seu pai Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram: ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome que queria que lhe desse. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu, desimpediram a língua e falavam louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que ouviram e guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Se você for analisar aqui, por que o Zacarias não respondeu o que ele achava sobre o nome? Eu lembro por que ele não pôde responder. Ele pegou uma tábua e escreveu: é João mesmo. Ele estava mudo. Interessante que havia a predição do nascimento dele, e aqui no final o povo dizia: o que virá a ser após esse menino? O que vai ser ele? Porque o nascimento dele foi algo importante. A mãe dele era estéril. E será que foi a única vez na Bíblia que havia uma mulher estéril que Deus concedeu que ela tivesse filho? Não. Na Bíblia é cheio dessas histórias de Deus concedendo a mulher estéril que tivesse um filho. E depois o povo diz: e a mão do Senhor estava com ele. E agora nós vamos lá. João Batista, já um adulto, ele tinha praticamente a idade de Jesus, ele tinha diferença de poucos meses.
Então, provavelmente ele deveria ter 30 anos também. E aqui nós lemos no verso 2 que veio a palavra do Senhor a João Batista. Lucas capítulo 3, verso 3 fala assim: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Vamos ao primeiro ponto. João, ele pregou algo diferente do que Jesus pregou? Nós vamos ver aqui Jesus pregando exatamente aquilo que Jesus já havia pregado. Jesus falou sobre arrependimento? Sim. Falou sobre arrependimento. João Batista, ele está falando sobre arrependimento, sobre remissão de pecados. E ele fala, conforme está escrito no livro das palavras de Isaías: vós, do Tucano do deserto, preparai caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outreiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Isso era uma profecia lá de Isaías que dizia que uma voz clamaria no deserto, prepararia caminho para quando Jesus viesse. Quando, a primeira vez que eu vi isso aqui, eu vi as pessoas lendo, eu sempre imaginava João Batista andando pelo deserto gritando como se ele fosse um louco. Será que era assim que ele fazia? Gritando para as pessoas? A impressão que se dá é isso. Ele usava roupa feita de camelo, comia só mel e gafanhoto, parecia um louco, né? Descabelado, tomava banho, parecia sabe, um andarilho? Essa é a visão que eu tinha, mas João Batista ele estava pregando, não gritando, ele estava falando, fala que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, ou seja, todo mundo. Por que circunvizinhança do Jordão? Normalmente as cidades, as populações, elas vão morar onde tem água, então as casas eram ao redor do Jordão. Por quê? Para ficar mais perto da água. Então ele ia passando por todas as vilas, os vilarejos que tinham ao redor do Jordão, pregando o quê? Arrependimento para a remissão dos pecados. No verso 7, dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas. Então, ele saía pregando para as pessoas, provavelmente batia nas portas, e com o folhetim: conhece Jesus? Ei, sabe sobre salvação? Então, ele estava pregando para as pessoas, e ele diz que as multidões saíam para serem batizadas. Se uma pessoa ela quer ser batizada, significa que a mensagem chegou até ela, e ela entendeu, e ela aceitou que para a remissão dos pecados era necessário arrependimento e em seguida o batismo. E diz que multidões saíram. Só que o que ele dizia para as multidões? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Aí você pensa, a pessoa, vamos trazer algumas coisas, a pessoa, você vai lá, fala para ela de Jesus, que ela tem que se arrepender para que haja salvação, e chega um momento, você precisa se batizar também. A pessoa está, vou batizar. Aí a pessoa vem se batizar: sou sua víbora. Quem foi que, ele fala, vocês são víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? A gente faz isso com as pessoas? Não, a gente trata a pessoa quando ela está prestes a batizar, a gente trata a pessoa, que leva a pessoa aqui, ó, com medo do quê? A pessoa não querer mais. Já aconteceu, gente, a pessoa prontinha, não vou querer mais não. Teve gente que até sumiu, Então, ó, João Batista, ele tinha toda a certeza de a pregação que ele tinha feito, que era verdade. Independente do que ele dissesse, aquelas pessoas foram ensinadas, estavam convictas do que tinham aprendido, e elas, acima de tudo, enxergavam a natureza delas, que era o quê? Pecadoras. Um pecador é como se fosse uma víbora mesmo. Uma pessoa um pecador, o que ele faz? Ele se apresenta e fala: olha, eu pequei mesmo, é isso. Não, ele se esconde. Ele está falando sobre isso. Víbora. Onde que a víbora é uma cobra? Onde que as cobras moram? Se escondem, abre um buraco, se esconde ali, e como se ela estivesse se escondendo. E ele falou assim: ó, víboras, por que você está escondendo da ira vindoura? Aquelas pessoas não estavam mais se escondendo, estavam saindo e vindo para serem batizadas. A partir de agora, eu quero que vocês prestem atenção no que João Batista estava pregando. E será que nós ouvimos na Bíblia alguma vez isso se repetir? No verso 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que
dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Primeira coisa que ele fala sobre produzir frutos dignos de arrependimento. Alguma vez você viu alguém falando, não, produzir fruto, alguma coisa de fruto? Jesus todo o tempo fala sobre isso, sobre produzir bons frutos. Ele está falando sobre produzir frutos dignos de arrependimento, ou seja, a partir de agora, vocês vão batizar, a partir de agora vocês têm que ter uma conduta boa, tem que ser bons, fazer coisas boas. Depois ele fala, não adianta falar que nós somos filhos de Abraão. Aí ele fala, porque se Deus quiser dessas pedras, ele pode levantar filhos de Abraão. Ou seja, não adianta nada você ser da linhagem de Abraão. Não, mas Abraão, eu sou descendente, o meu tetravô era neto de fulano de tal, que era bisneto de Abraão. Não adianta nada. Mas eu sou da igreja há 30 anos. Se na minha vida, no dia a dia, eu não produzo frutos dignos de arrependimento. Ele está falando sobre, não adianta nada vocês serem descendentes daquele povo que um dia foi escolhido por Deus, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, e a partir de agora andar com retidão. Verso 9: e também já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E foi que falou isso? Alguma vez Jesus falou a mesma coisa, ou seja, aquilo que João Batista estava pregando lá no deserto, antes de Jesus começar o ministério, Jesus chega e prega a mesma coisa. Quero ver uma coisa interessante. Os discípulos, ou as pessoas que seguiam Jesus, muitas delas antes eram seguidores de quem? Depois, quando João Batista, depois do batismo de Jesus, o que João Batista fala para eles? Eis o mestre, pode seguir ele. Imagina Jesus começando a falar isso, eles lembrando, João Batista falava isso também. Isso aqui, nós estamos falando sobre unidade do Espírito. Quando Jesus, ele falava a mesma coisa que João Batista falava, significa que os dois, eles estão ligados ao Espírito. Nós temos que ser dessa forma também. Quando uma pessoa, ao pregar o Evangelho para alguém, ela fala que Jesus salva, que é preciso arrependimento, é preciso entregar o coração a Cristo para que haja salvação. A outra pessoa tem que falar o quê? A mesma coisa. Aqui nós vemos a unidade do Espírito. Aquilo que João Batista falou, Jesus repetiu. Agora imagine os discípulos ouvindo Jesus falando o mesmo que João Batista falava. Realmente, João Batista, aquilo que ele pregou é verdade. Essa multidão que saiu para ser batizada, que João Batista chamou, elas passaram a seguir Jesus. Então, João Batista, ele foi aquela voz para o mundo do deserto, preparou o caminho, ou seja, ele pregou essas coisas. Aí quando Jesus vem e prega a mesma coisa, só que você sabe o que Jesus faz? Ele expande aquele pensamento de uma forma mais abrangente. Uma coisa interessante que nós temos que pensar, quando Jesus ele falava com as pessoas, ele ensinava, ele contava parábola para as multidões, ele explicava a parábola para todas as pessoas, ele explicava para os discípulos. Jesus contava uma história, parábola, depois ele, Jesus, fala para a gente o que quer dizer essas coisas. Ou seja, a maioria do tempo, Jesus estava pregando não para aquela multidão, ele estava pregando para os discípulos. Era importante que eles aprendessem para quando chegasse o momento de eles pregarem, eles pudessem dizer tudo aquilo que Jesus havia ensinado a eles. Então, aí ele fala que, no verso 9 ainda, que já está posto o machado à raiz da árvore. Ou seja, está prestes a cortar essa árvore. E aí fala que toda árvore que não produz um fruto é cortada e jogada no fogo. Então, eles, vocês a partir de agora, vocês serão batizados, é preciso a partir de agora vocês produzirem bons frutos, como aqueles que estão perto de Deus. Verso 10. Então, as multidões o interrogavam, dizendo: que devemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Mais alguém falou sobre isso? Jesus falou sobre isso. João Batista, ele não era um louco gritando no deserto, ele era uma pessoa consciente. Ele estava ensinando só arrependam-se e sejam batizados. Ele estava ensinando depois do batismo como tem que ser. Você tem que ser bom. Estava ensinando, se você tiver 2 roupas,
dá para quem não tem, se tiver comida, reparta também. Ele estava dizendo no geral, uma pessoa que ela disse seguidor de Cristo, ela tem que dar bons frutos. E como são esses frutos? Demonstrar amor para as pessoas. E quando você vai lá e faz o bem para alguém, você está demonstrando amor para as pessoas. Ah, mas eu preciso fazer essas coisas para ser salvo? Não. Você faz essas coisas porque isso é o resultado da salvação. Eu sou tão feliz e tão grato a Cristo porque Ele me salvou, que eu vou demonstrar amor pelas outras pessoas pelo que Ele fez por mim. Porém, não fazer essas coisas pode me impedir de ser salvo? E aí, não fazer o bem, não ser bom, pode me impedir de ir para o céu, não ser bom. Porém, ser bom não me leva para o céu, me leva a Cristo. Então, o ser bom para as pessoas, fazer o bem, ajudar aqueles que precisam, é o resultado de uma pessoa que está sendo salva. E isso João Batista citou: arrependimento, o batismo, mas após isso, uma nova vida, um despertar para o reino de Deus como uma pessoa que ama os outros. É isso que ele estava dizendo quando ele disse que quem tiver duas túnicas repara, quem tiver comida dê para as pessoas também. E aí, no verso 12, fala assim: foram também publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhe: não cobreis mais do que estipulado. Algo interessante, nós sabemos que entre as pessoas ali que viviam naquele tempo, Jesus ele pregou para todas elas. Inclusive, Jesus foi acusado de quê? De comer com quem? Com publicanos. Quem que eram os publicanos? Publicanos eram judeus que cobravam impostos do próprio povo. Para eles, é como se fosse uma traição. Eles se juntaram a Roma e está roubando de nós. Inclusive, eu até hoje acho que o imposto é roubo. Penso como os judeus pensavam. Na cabeça deles era muito grave. Era como se eles estivessem traindo a nação. Eu sou um judeu e vou lá dos meus irmãos. E aí, gente, cadê o dinheiro aí do que vocês plantaram? Tem que dar. Não quer nem saber, tem que dar para Roma. E aí, eles eram desprezados na sociedade. Jesus pregou para essas pessoas? Pregou e vários se arrependeram. Tem o mais famoso deles, que era bem baixinho, o nome dele mesmo? Zaqueu, que era um publicano. E Jesus foi para a casa dele, comeu, e ele se arrependeu e disse para Jesus que ele devolveria tudo. João Batista fez diferente de Jesus? Não, pregou para os publicanos também. Olha aqui, publicanos que se converteram também. Só foram os publicanos que se converteram? Verso 14. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que faremos? E ele disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso sono. Ou seja, ele disse que eles deveriam deixar de ser soldados? Não, eles nem podiam. Só que ele falou o quê? Seja justo. Não maltrate ninguém, não faz uma denúncia falsa para prender a pessoa, não cometa extorsão com a pessoa. João Batista, ele era diferente de Jesus? Estava pregando a mesma coisa. Por isso que fala que vós que clamam no deserto, preparar caminho. Não é literalmente pegar uma máquina e fazer a estrada, não. Está falando de, ele pregou exatamente o que Jesus pregaria depois. Tudo. Arrependimento, salvação, mudança de vida, relacionamento com as pessoas ao redor. Esse foi João Batista. João Batista, ele era uma espécie de Cristo, só que bem menor, inferior a ele, mas ele pregou exatamente a mesma coisa. E aí, João Batista prega para esse povo, muitos são batizados. No verso 15, fala assim: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Depois que ouviram todas essas coisas, depois de testemunhar a pregação de João Batista, todo o ensinamento que ele deu, eles pensaram: será que não é ele mesmo o Cristo que nós estamos esperando? Para chegar a ponto deles confundirem Jesus com Cristo, significava que João Batista ele era uma pessoa como? Com todas as características que Jesus tinha. E aqui chega o ponto que nós devemos alcançar também. Eu quero que as pessoas nos confundam com Jesus? Não é para confundir com Jesus, mas é para a pessoa olhar para você e ver características que Jesus tinha. João Batista, ele pregou, ele ensinou de tal forma que as pessoas olharam para ele, cogitaram dele mesmo ser o próprio Jesus.
nós temos que aprender um pouco de João Batista. Não aquele João fantasioso lá que grita no deserto, mas aquele que vai na circunvizinhança pregando para as pessoas sobre arrependimento e sobre mudança de vida. O verso 16 fala assim: disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno nem de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com espírito e com fogo. Verso 17: a sua pá, e ele tem na mão para limpar completamente a sua eira, e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. João, tendo a possibilidade de se engrandecer, o que ele fez? Pelo contrário, ele se digna dizendo: logo aí vem outro, muito melhor que eu, eu não sou digno nem de ir lá e desatar a sandália do pé dele, ele é muito melhor. Ele falou sobre o batismo que ele fazia, que era com água, mas ele batizaria com o Espírito. E aí, aqui fala que ele exortava o povo e pregava o Evangelho para todas as pessoas. E aí no verso 19: mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. João, mais uma vez, parecido com Cristo, ele foi perseguido, preso, açoitado. Por fim, nós sabemos que João também morreu. Nós vemos aqui, mais uma vez, João ele trazendo características parecidas com Cristo. Eu estou dizendo que você tem que ser perseguido e morto? Não. Estou dizendo que tem que pregar o Evangelho independente de qualquer coisa. Ele foi lá, fala que Herodes o perseguiu por causa de Herodias, por causa de coisas ilícitas que eles haviam feito. E João, mesmo assim, ele insistiu na palavra de Deus. Aqui, Lucas, ele não é o melhor texto sobre o batismo de Jesus. Se quiser ler depois, é muito bonito, mas o que eu quero que fique na nossa mente é o seguinte: nós temos que ser parecidos com João Batista. Não quero ser Cristo, mas eu tenho que ser parecido com ele. Eu tenho que ter as características dele. A pessoa tem que olhar para mim e tem que ver uma semelhança, como eles viram João Batista. Eles viram a semelhança, a aparência física, porque era primo? Não, eles viram a semelhança no falar, no que dizia, no agir, no testemunho. E João Batista, ele realmente foi aquilo que a profecia dizia. Ele foi uma voz que clamava no deserto e ele preparou o caminho. Porque aquilo que ele pregou, Jesus veio e pregou mais amplamente do que João pregou. É como se ele tivesse pavimentado o caminho. Então, o que fica de lição para nós? Temos que pregar o Evangelho, falar a verdade para as pessoas e dizer também para elas, depois da conversão, como que eu tenho que ser? Eu tenho que ser uma pessoa parecida com Cristo, uma pessoa boa, que faz o bem aos outros, que busca sempre estar mais perto de Deus. E o Senhor possa nos ajudar. É uma tarefa fácil? Além da igreja, não sei qual é o João Batista, também a profecia diz também, o espírito de Elias e de João Batista, Elias, a mesma coisa, e o remanescente no final dos tempos está pregando a mesma mensagem. A mesma mensagem. Arrependimento, salvação. Então, nós possamos ser pregadores do Evangelho, todo lugar, todas as pessoas, elas têm que ser alcançadas. Não importa como João se portou, se era soldado romano, se era publicano, ele pregou para todas as pessoas e todas devem conhecer o Evangelho e, como a Bíblia diz, aí sim virá o fim. Amém? Amém. Nós vamos cantar um hino que fala sobre nós pregando o Evangelho, como nós vamos ser. Seu
todos perdoar e a todos aceitar. Revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Amém. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por essa nossa em Cristo. Pedimos a Deus que nos ajude a cumprir essa missão que o Senhor nos deu de pregar o Evangelho em todos os lugares. Nos usa, Deus, para a tua glória. Por favor, Deus, esteja presente na nossa caminhada. O Senhor nos ajude no resto de semana. Quem está conosco, Deus, no Deus do Espírito, nós pedimos em nome, para a honra de Cristo. Amém. Amém.